Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora tratar um pouquinho de Idade Média hoje. Como vocês estão vendo no primeiro slide aí, a Idade Média está compreendida entre o ano de 476, queda do Império Romano do Ocidente, e 1453, a queda de Constantinopla, né? Não é à toa que os renascentistas vão chamar esse período de uma noite de 1000 anos, né? Por conta de quase 1000 anos de história do chamado medievo, tá certo? Antes de nós entendermos a Idade Média como um todo, eu queria retomar com vocês alguns aspectos importantes sobre a queda do Império Romano do Ocidente. Eu dividi aqui, né, essa retomada com vocês em fatores internos e fatores externos. Então, só para a gente relembrar, fatores internos que levaram à queda do Império Romano do Ocidente. Problemas econômicos. Lembre sempre, né? As áreas de colonização que acabavam abastecendo, né? As áreas dominadas por Roma que acabavam abastecendo a cidade, e isso era fundamental para o controle da inflação. E quando nós chegamos no Baixo Império Romano, faltavam escravos, a falta de escravos gera problemas econômicos e problemas de desabastecimento das cidades. E por conta disso, nós teremos um processo de ruralização, né? Faltam empregos nas cidades, a inflação é grande, as pessoas começam a abandonar os centros urbanos e caminhar em direção ao campo, né? Ao campo era um lugar principalmente nas vilas dominadas pelos generais. Durante o Baixo Império, nós também teremos muitos problemas políticos, a anarquia militar. Lembre-se, os generais não vão obedecer às ordens dos imperadores para conquistar novos territórios e tentar resolver os problemas de inflação, de desabastecimento, de falta de escravos. Era um risco muito grande a quantidade de recursos que esses generais teriam que disponibilizar para poder conquistar novos territórios, né? Muitos imperadores, assassinatos e essa desobediência dos generais que nós falamos. Problemas militares, tá? As fronteiras ficam fragilizadas porque os generais retiram os seus soldados dessas fronteiras e levam para suas próprias vilas. Tenta-se, né, suprir a deficiência do exército, trazendo muitas vezes os bárbaros germânicos para dentro das fileiras romanas, tá? Então esse conjunto de fatores internos foi fundamental para a queda do Império Romano do Ocidente. Fatores externos. Os germânicos, os bárbaros germânicos, que estavam nas fronteiras do Império desde o século IV depois de Cristo, mas é por conta da chegada dos hunos à região da Germânia que os bárbaros germânicos vão se precipitar sobre o Império Romano do Ocidente, ocasionando a queda de Roma no ano de 476. Vocês têm aqui do lado um mapinha, né, que vai demonstrar as invasões germânicas, como elas aconteceram, né? Então, aqui nós temos a famosa região da Germânia e os muitos povos germânicos que acabaram se precipitando sobre o Império Romano do Ocidente, que essa áreazinha aqui está meio em salmão, talvez seja a cor, né? Olha os hunos, vindo lá da Rússia, chegam à região da Germânica, a região da Germânia, e os bárbaros germânicos acabam se precipitando sobre o Império Romano do Ocidente. Os Érulos foram os responsáveis por dominar Roma, quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi derrotado por Odoacro, tá certo? O Império, lembrando, né, nós temos uma divisão do Império aqui entre Ocidente e Oriente. Essa divisão foi feita em 395 pelo Teodósio para tentar evitar que a crise que acontecia no Ocidente se estendesse por todo o Império Romano de uma maneira unitária, digamos assim. Por isso que ocorre essa divisão aqui, ok? Muito bem. Chegamos então à estrutura da Idade Média. Vamos começar a tratar desse período da história ocidental. A Idade Média está dividida em Alta Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média, do século XI ao XV.
Na aula de hoje eu vou tentar tratar com vocês da Alta Idade Média. Em Alta Idade Média, nós veremos o Islã, aspectos do islamismo, aspectos das dinastias Merovingia e Carolíngia, né, o Reino Franco, né, e posteriormente as chamadas invasões tardias. Por uma próxima aula, nós iremos trabalhar com a Baixa Idade Média, ok? Vamos então fazer uma leitura da Alta Idade Média. Gente, Islã, né? O islamismo, a religião, ela vai surgir só no século 7 depois de Cristo. Então, a gente precisa, antes de entender o Islã, entender um pouquinho sobre o povo árabe antes da criação dessa religião monoteísta. Então, primeiro ponto, localização, né, do povo árabe, Península Arábica. Lembrando que é uma área de deserto. Por ser uma área de deserto, a agricultura de pouca visibilidade, de pouca viabilidade, né, não muito produtiva, por uma questão óbvia, né, clima desértico. Por isso, os árabes vivem predominantemente da atividade comercial. Politicamente, antes do surgimento do Islã, existia uma fragmentação política, não existia um poder centralizado na Península Arábica. Na verdade, os árabes estavam divididos em muitas tribos e algumas cidades que estavam estabelecidas próximas aos oásis ou ao litoral. Então, vale ressaltar aqui mais uma vez que não existe um governo central, existe uma divisão em várias tribos, em vários chefes locais. O poder é descentralizado. Quem são os principais grupos sociais que nós teremos dentro da Península Arábica? E esse aspecto é muito importante para a gente entender até o surgimento do Islã, tá? Nós teremos os sheiks. Os sheiks são grandes comerciantes, né? E esses caras vivem próximos principalmente à cidade de Yatreb. Gente, detalhe, estes sheiks serão caras favoráveis à centralização do poder. Pense comigo, se existe um governo central, existe imposto unificado, existe moeda unificada, existe proteção sobre as rotas comerciais, isso tudo facilita o comércio. Então os sheiks desejam esse processo de centralização do poder. Guarda isso. Outro grupo que nós teremos são os Quraishitas. Esses caras são sacerdotes, são chefes religiosos. Esses caras são politeístas, esses caras adoram mais de 300 divindades que existem no seu principal centro religioso, que é a Kaaba, tá certo? E a Kaaba fica na cidade de Meca. Estes caras preferem o poder local, preferem ter a sua área de influência, a sua área de controle, sem a existência de um poder centralizado. O terceiro grupo que nós vamos destacar aqui é o grupo dos beduínos, os nômades do deserto, caras que vivem do comércio e também trabalham como mercenários, tá certo? Percebam que existe um conflito de interesses aqui entre os sheiks, que defendem a centralização política, e os Quraishitas, que defendem a fragmentação, a descentralização política. Maravilha. Quem é a figura que vai unificar a Península Arábica? É o Maomé, ou Mohammed, um cara que nasceu em 570 e viveu até 632 depois de Cristo. O Maomé é de uma família Quraishita, ou seja, de uma família de sacerdotes, de uma família religiosa. Apesar de ser de uma família de religiosos, o Maomé vai se casar com uma viúva de um grande comerciante, uma mulher chamada Khadija. E o Maomé vai passar grande parte da vida dele, principalmente até o ano de 610, vivendo do comércio. Então ele é de uma família de sacerdotes, mas vai viver do comércio. Nas muitas viagens comerciais que o Maomé fez, ele conheceu a Grécia e a Palestina. Notem, Grécia,
presença da Igreja Católica, né? Ainda não é uma igreja ortodoxa, mas já é uma igreja que é contra, né? Que é a utilização de imagens nas igrejas. Não é à toa que o Maomé vai voltar posteriormente, a partir de 610, ele vai começar a criticar, a questionar os ídolos que existem na Caaba, as mais de 300 imagens, influência da Igreja Católica Oriental, que virá a ser uma igreja ortodoxa. Na Palestina, o Maomé conhece o judaísmo, né? Não é à toa que o Islã é muito rigoroso com os seguidores da religião, com os muçulmanos. Por quê? O judaísmo, Antigo Testamento, aquele Deus punitivo, controlador, rigoroso com os seus fiéis. A influência destas duas religiões monoteístas vai fazer com que o Maomé comece, em 610, a defender a existência de uma religião monoteísta, vai começar a criticar o politeísmo. O Maomé vai fazer isso em Meca, né, em 610, digamos que ele deixa um pouquinho de lado aquela vida comercial e vai para as origens da sua família. A origem do Maomé é ser um sacerdote, né, é de uma família de sacerdotes. Então o Maomé começa a pregar o monoteísmo e os sacerdotes, os coraixitas, obviamente, vão se sentir amedrontados com essa ideia do monoteísmo pregada pelo Maomé. Vão armar um atentado contra o Maomé em 622. Vão tentar matar o Maomé. O Maomé é avisado com antecedência e consegue fugir. No ano de 622, então, nós teremos a Hégira, né? Que marca o início do calendário muçulmano. Se nós olharmos para um calendário muçulmano, vai estar lá no calendário ano 1450H, ou seja, ano 1450 da Hégira, ok? Então 622 do calendário cristão ocidental, ano 1 da Hégira. O Maomé foge, né, segundo a crença dos muçulmanos, vai perambular pelo deserto, vai acabar se escondendo de soldados que perseguiam o Maomé em uma caverna, e ali o Maomé vai receber uma visita, entre aspas, do arcanjo Gabriel. É o arcanjo Gabriel que vai ditar o Alcorão para o Maomé. O Maomé era analfabeto, não escrevia, mas ele teria, segundo as crenças dos muçulmanos, auxiliares, e ele ditou o Alcorão, né, o livro sagrado dos muçulmanos, para os muçulmanos, a partir desse contato que ele teria tido com o arcanjo Gabriel. Ele consegue, né, chegar a Yatreb. Em Yatreb ele vai ter o apoio dos comerciantes, porque ele vai falar de uma religião monoteísta. Os comerciantes vão ver a possibilidade desta ideia do monoteísmo enfraquecer os coraixitas em Meca, e isso poderia possibilitar a centralização do poder político, o que interessava para os comerciantes de Yatreb. Então ele obtém apoio em Yatreb dos sheiks monoteístas, dos comerciantes, forma um pequeno exército, retorna a Meca para combater os coraixitas, né? Entre 630 e 632 nós teremos uma guerra, né? O exército do Maomé vence essa guerra contra os coraixitas e a partir desse momento inicia-se uma rápida conversão dos árabes ao Islã. Perceba que o Maomé ele toma muito cuidado para não obrigar, para não punir os árabes, né? E ele vai incorporar muitos costumes da cultura árabe a esta nova religião. Então isso facilita muito a conversão das pessoas. Rapidamente os árabes vão se tornando muçulmanos. O Maomé morre no ano de 632, tá? Vale a pena ressaltar aqui, então, que em 632 nós teríamos já uma Península Arábica se unificando religiosa e politicamente. Esta unidade política vai dar muita força para a expansão do Islã.
né? Os árabes vão sair, vão conseguir conquistar territórios na região do Oriente Médio, no norte da África e adentrar até mesmo a Europa Ocidental a partir do momento em que ocorre a unificação, tá certo? Os pilares do Islã são alguns aspectos também que também podem ser cobrados de vocês, né? A existência de um único Deus, Alá, o Deus, né? Que teoricamente é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. É só uma forma diferente, uma leitura diferente que é feita por estes três povos. Um livro sagrado, o Corão, né? E um único profeta, o Maomé, tá certo? Mês do Ramadã, gente. Jejuar no mês do Ramadã. Lembra o período da fuga do Maomé, né? Então, durante esse período de aproximadamente entre 30 e 40 dias, os muçulmanos adultos, homens, só se alimentam antes do sol nascer e depois do sol se pôr. Haji, peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, uma obrigação de todos os muçulmanos. Orar 5 vezes ao dia e dar esmolas aos mais necessitados. E a Jihad, né, que é a Guerra Santa, é a expansão, olha lá, defesa do Islã. O que a Jihad diz? Sempre que o Islã estiver sob ataque, os muçulmanos devem lutar para defender a religião. Obviamente, os terroristas fazem uma leitura, eu diria que deturpada, daquilo que é o verdadeiro significado da Jihad, da Guerra Santa para os muçulmanos. Ok? Então, estes são alguns aspectos gerais, uma leitura do processo de surgimento do islamismo como uma religião que vai unificar os povos árabes, tá certo? Estamos falando aí então de século 7 depois de Cristo, ok? Próximo passo para a gente aqui tem um mapinha aqui ainda demonstrando o processo de expansão do Islã. Então vejam, inicialmente Península Arábica, né? Territórios conquistados posteriormente em laranja, ó, percebam todo o Oriente Médio, expansão em direção ao Oriente, parte do norte da África e posteriormente estas áreas em amarelo, chegando até mesmo a adentrar a Europa, sendo derrotados somente em Poitiers, Batalha de Poitiers, que nós chegaremos a mencionar quando estivermos falando do Reino Franco, tá certo? Os árabes também vão colaborar com a formação do feudalismo, porque são os povos que vão atacar a Europa pelo sul. Pelo norte nós teremos os vikings, pelo leste nós teremos os magiares, e isso vai ser fundamental para o processo de ruralização e formação do feudalismo no ocidente europeu. Muito bem. Outro aspecto importante da Alta Idade Média é o Reino Franco, tá certo? Origem. Os francos, então, são bárbaros germânicos que vão adentrar o Império Romano do Ocidente no momento da crise final. Na verdade, os francos já estavam no Império Romano, já tinham adentrado, já tinham territórios, mas no momento das invasões germânicas, por conta da chegada dos hunos, vão se estabelecer em um território dentro do Império Romano do Ocidente. E o primeiro rei, o cara que vai vencer os ostrogodos e outros líderes e fundar um reino ali, seria um cara chamado Meroveu. Por isso que a primeira dinastia do Reino Franco será a dinastia Merovingia, tá? Esse Reino Franco, ele vai ser um sincretismo, ele vai ser um misto de cultura germânica e de cultura romana. Vejamos aspectos inicialmente da cultura germânica, né? Não existia, os germânicos não estavam habituados à centralização política. Eles estavam habituados a, principalmente nos momentos de paz, não ter liderança, não ter hierarquia social, tá? Então não existe uma noção de Estado, de poder centralizado. Eles vivem de uma maneira até socialmente falando igualitária, sem um líder. É nos momentos de guerra que os guerreiros vão escolher entre estes membros, né, do exército alguém para chefiar este exército. Esta relação nós chamaremos de comitatus, né? Relação de compromisso entre o líder e os seus guerreiros. Então, o líder, ele promete que vai distribuir entre os guerreiros tudo aquilo que for conquistado na guerra. E os guerreiros prometem
fidelidade a este líder no campo de batalha. O nome disso é comitatus. Eles não tinham leis escritas. O direito entre os germânicos, entre os francos, era transmitido oralmente. O nome desse tipo de direito é direito consuetudinário. Percebam, ó, essa relação, né, de compromisso, de fidelidade, estará presente na relação de suzerania e vassalagem, que nós veremos mais adistante. Então, isso é uma herança da cultura germânica. Na cultura romana, no Reino Franco, o que nós teremos? Utilização do latim, a presença forte da religião católica, então o catolicismo vai predominar em relação à mitologia nórdica, e o sistema de colonato, né, que vai se manifestar na servidão. Lembre, na crise final do Império Romano, né, os patrícios oferecem terras para ex-escravos, para plebeus, em troca de proteção. Ok? Então isso também vai predominar, vai ser uma das bases do feudalismo. O senhor feudal oferecerá para o servo proteção e terra em troca do trabalho do servo. Ok? Então o sincretismo cultural entre a cultura germânica e a cultura romana vai gerar aquilo que nós chamaremos de modo de produção feudal. Tá certo? Esses são os muitos reinos bárbaros que nós já vimos. Aqui estará situado o reino franco, que é o reino que nos interessa. Por que o reino franco é o que nos interessa? Por conta da expansão territorial que os francos vão ter a partir do momento em que estiverem estabelecidos, o momento em que o Meroveu criar este reino no ocidente europeu. Eles vão conquistar territórios no entorno, tá certo? Dinastia Merovingia, a primeira das duas dinastias. Então, em 479, um cara chamado Meroveu se estabeleceu no poder, conseguiu centralizar, comandar a região da Gália, região nas proximidades da França. O mais importante desses caras aqui, na verdade, é um cara chamado Clovis, que é neto do Meroveu. E por que o Clovis é importante? Porque o Clovis, já no século V, se converte ao catolicismo. E isso vai atrair a população romana que existia na região, porque os romanos são católicos. Então isso gera uma certa proximidade entre este rei franco, germânico, e a população local. Tá? Então a igreja já faz uma aliança com o Clovis a partir do final do século V. Né? A igreja teria a proteção militar dos germânicos, dos francos. Essa aliança só vai crescer ao longo da Idade Média, ok? Características. Como nós vimos, a política ela é fragmentada. Na verdade, os reis merovingios, eles se caracterizaram por não governar, por não ter um controle político. Eles são conhecidos como reis indolentes. Têm o poder por direito, mas na prática não exercem esse poder. Digamos que os reis merovingios, eles passam a responsabilidade de atuar politicamente para uma pessoa que vai ocupar o cargo de mordomo do palácio, né? E entre os mordomos do palácio, né, que é um chefe administrativo inicialmente. Então, o rei franco, ele não tem o hábito de governar. Ele passa, né, essa responsabilidade para o major-domus ou mordomo do palácio, que é o chefe administrativo, político no reino franco. A última palavra é do rei, mas quem se ocupa dessa função é o major-domus. Entre os muitos mordomos do palácio que nós tivemos durante a dinastia merovingia, 3 deles vão se destacar. Tá? O primeiro deles é o Pepino de Heristal. Esse cara, além de detentor de muitas terras, ele vai usar do poder político, da influência política que tem, para fazer uma reforma no reino franco e vai tornar o cargo de mordomo do palácio, de major-domus, vitalício e hereditário. Ou seja, o Carlos Martel será filho do Pepino de Heristal. Então percebam que esse chefe administrativo, aquele que cuida das questões políticas, está passando o poder para o seu filho dentro do reino franco. Carlos Martel,
é um cara que vai comandar o exército. Lembra da expansão dos muçulmanos? A entrada dos muçulmanos Europa adentro? Então, o Carlos Martel é o cara que vai liderar o exército franco e conter esta expansão dos muçulmanos na famosa Batalha de Poitiers em 732. Então, os muçulmanos serão freados em Poitiers, com os francos sendo liderados por esse mordomo do palácio. Percebam o risco. Um tinha domínio político e estendeu o cargo para os seus filhos, hereditário e vitalício. O outro controlando o exército. Poder político mais exército, o que vai acontecer? Em 751, o próximo mordomo do palácio, filho do Carlos Martel, um cara chamado Pepino o Breve, vai dar um golpe de estado. Ele vai retirar o Tilderico III, o rei merovingio, do poder e encerrar a dinastia merovingia. Ele vai iniciar a dinastia carolíngia. E para este golpe de estado, percebam que este mordomo do palácio, ele obteve apoio do Papa, um cara que se chamava Zacarias, né? Por quê? Porque as terras da Igreja Católica estavam sendo atacadas por um povo, os chamados lombardos. Então, o que acontece? Que acordo que é feito aqui? O Papa procura o Pepino Breve, pede ajuda militar. O Pepino Breve diz para o Papa: eu ajudo, mas em troca eu vou dar um golpe de estado e quero que você me reconheça como rei dos francos. O acordo é feito, né? E o Pepino Breve toma o poder, dando início àquilo que nós chamamos de dinastia carolíngia. Tá? Eu vou parar nessa aula por aqui, gente, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Para a próxima aula eu retomo com dinastia carolíngia e falo das características do feudalismo com vocês. Tá certo? Então, próxima aula, iniciamos com dinastia carolíngia. Um abraço e até a próxima.